Corta. Fala, galera, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo. Bom, vamos lá. O meu objetivo nesse vídeo é tentar fazer uma estimativa da temperatura do gás no interior daquele submersível da Ocean Gate que implodiu. Tá? Então, essa aqui é uma estimativa voltada para os estudantes do ensino médio, tá bom? Então, antes de começarmos, vamos fazer algumas observações importantes, tá? Primeiro, isso aqui não é uma pesquisa científica, tá? Então, se você tiver na graduação em engenharia mecânica, alguma coisa assim, meu objetivo é apenas aplicar alguns conceitos do ensino médio, tá bom? Então, não use isso como base para nada, nada oficial, nada de nada, entendeu? Bom, eu também não sou especialista náutico, então eu vou fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, eu vou desconsiderar qualquer influência de qualquer natureza, seja da estrutura do submersível, seja o que for. Tá? Vou apenas considerar uma porção de gás sofrendo uma compressão. Tá? Eu vou considerar essa compressão adiabática, porque é algo muito rápido, tudo bem? Então, não vou considerar, por exemplo, como é que fala? Trocas de calor, seja de qualquer natureza. Eventualmente, durante o aquecimento, pode ocorrer alguma combustão, não vou levar isso em consideração, tá bom? Então, toma cuidado aí com o que você pode fazer com esse vídeo. Bom, eu não vou monetizar esse vídeo. Por quê? Eu não acho pelo menos do meu ponto de vista, não é meu objetivo fazer um clickbait ou alguma coisa assim. Meu objetivo não é de nenhuma forma ser desrespeitoso, seja com vítimas, seja com a intenção de cada indivíduo, né? Cada um faz suas escolhas ali. Então, eu acho que é interessante eu fazer um vídeo voltado especificamente para o ensino, tá? Ensino médio, tudo bem? Bom, eu sou professor de física, tá? E vou aproveitar dois temas do ensino médio, tá? Eu vou utilizar o princípio de Stevin, tá? E também o estudo que eu estou fazendo com minha turma do segundo ano, do terceiro e do pré-vestibular, envolvendo gases ideais, tá? Então eu vou considerar, como eu disse, uma compressão adiabática do gás contido dentro do submersível, tá? E esse é um conhecimento, repito, mais uma vez, voltado para alunos do ensino médio, apesar de ser um conteúdo que pode até ser considerado um pouco avançado, tá? Porque não é algo que é cobrado, não do jeito que eu vou fazer aqui, em grande parte dos vestibulares, tá? Normalmente não se chega a utilizar, por exemplo, que eu vou chamar aqui de coeficiente de Poisson, tá? Tem vários conceitos aqui que cairiam no vestibular comum? Com certeza, mas não tudo do jeito que eu vou fazer aqui, tudo bem? Então, não é voltado para o vestibular e não tem intenção de fazer uma pesquisa científica, nem nada disso, tá? É apenas didático para aplicar alguns conceitos específicos, beleza? Feitas essas observações, vamos começar. Conceitos teóricos. Primeira coisa, vou utilizar o teorema de Stevin. Isso aqui não é segredo, assim, essa parte aqui é bastante importante, tá? E eu acredito que não seja segredo para ninguém saber qual é a pressão lá no fundo do oceano, né? Isso aí foi bastante amplamente divulgado na mídia, rede social e tal. É, Enfim, eu vou fazer o cálculo bonitinho para não deixar nenhuma ponta solta. Vou utilizar então o teorema de Stevin, que fala que a pressão devida única e exclusivamente à coluna da água é o produto da densidade da água, isso vale para outros líquidos também, tá? Vezes a gravidade local, seria o campo gravitacional local, vezes a profundidade. Vou trabalhar no sistema internacional, então a densidade tem que estar em quilograma por metro cúbico, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a profundidade em metros, beleza? Bom, vou utilizar também a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta do gás. Cuidado com a temperatura aqui, eu vou trabalhar na escala Kelvin, tá? O volume, o número de mols e a constante R vai desaparecer das contas, tá? A gente não vai precisar deles. Bom, segunda parte. Nós vamos considerar também que o gás vai sofrer uma compressão muito rápida. Então, ele não tem tempo de trocar calor com o meio externo, tá? Então, é uma compressão adiabática, beleza? Bom, na compressão adiabática, e é nesse ponto que eu disse que é possível que em grande parte dos vestibulares isso não caia, e essa é a parte que eu chamaria de aprofundamento, é possível mostrar que a pressão vezes o volume do gás elevado a gama
Gama seria essa constantezinha aqui. Deixa eu pegar aqui o contador laser. Esse carinha aqui é uma constante, tá? P é a pressão do gás, V é o volume, gama é a tal da constante de Poisson, que ela tem a ver com o calor específico do gás, numa transformação em que o gás se mantém a pressão constante, dividido pelo calor específico do gás quando há uma transformação a volume constante. A gente chama esses coeficientes, né, de Cp e Cv. Aqui, se você reparar, o nome que eu dei é calor específico molar, tá? Para quem lembra de calorimetria, lá é o calor específico por massa. Aqui a gente vai trabalhar por mol, tá? Tanto é que a unidade será em joule por mol por Kelvin, tá bom? E o gás, você vai precisar de uma quantidade diferente de calor para o gás de uma temperatura inicial para outra, a depender do tipo de transformação que ele faz. Se for a pressão constante ou se for a volume constante, tá? Bom, mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Vamos então agora para as contas. Vamos calcular a pressão no fundo do oceano. Quais são os dados? Quais são as considerações? Bom, pesquisando na internet, eu cheguei que a densidade da água salgada está entre 1.017 e 1.030 kg por metro cúbico. Vou considerar um valor médio ali, mais ou menos, 1.020. Nós vamos ter muitos erros aqui, tá? Então, acredito que esse não seja o principal. Vou considerar a densidade da água constante. Gente, é um avião passando aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Tá? Está anunciando um circo aqui, mas enfim, continuando. Considerei a gravidade normal, medida ao nível do mar e a 45 graus de latitude, tá? Então, esses são os dados que nós temos. A pressão atmosférica é um valor ali bem estabelecido. A densidade da água, eu vou considerar 1,02. A gravidade vou considerar constante, né, independente da profundidade, e vou considerar igual a 9,8, mesmo ele não estando ao nível do mar e a 45 graus de latitude. E a profundidade? Bom, a profundidade não é um valor exato, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Né? Como a gente não sabe exatamente onde aconteceu o acidente, eu fiz uma proporçãozinha, tá? Fiz o seguinte, considerando que o Titã demoraria para chegar até o Titanic 2 horas, e que o momento da implosão foi o momento em que ocorreu a perda da comunicação, ou seja, 1 hora e 45 minutos depois do início da jornada, e sabendo que o Titanic está a 3.800 metros de profundidade, então eu fiz um cálculo simples. A profundidade é 3.800 dividido por 2, que seria a velocidade média, tá? ΔS por ΔT, vezes o tempo de viagem, que é 1 hora e 45 minutos, 1,75 de hora. Então, deu esse 3.325 metros, tá? Vou considerar várias casas, mesmo tendo muita imprecisão, e aí não tem problema, tá? É só uma estimativa aqui. Continuando. Então, nós temos esses dados, né? Densidade, profundidade e a gravidade. Posso, então, aplicar no teorema de Stevin, que fala que a pressão apenas hidrostática é DGH. Tá? A densidade é 1,02 vezes 10 a terceira, G 9,8. A profundidade em metros, 3,325 vezes 10 a terceira metro. Então, a pressão vai ser no sistema internacional, ou seja, em Newton por metro quadrado, de 3,32 vezes 10 a sétima Pascal, ou Newton por metro quadrado. Mas eu estou interessado o quê? Na pressão lá no fundo. A gente vai pensar o seguinte, o gás dentro do Titã sofreu uma variação de pressão. Pressão inicial, a pressão atmosférica. Ele vai adentrando ali no mar, mas eu vou considerar a temperatura dentro dele constante, porque tem sistemas de controle de temperatura, tá? E ele também controla a pressão interna, porque ali dentro vai ter pessoas, tá? Então, essas pessoas precisam estar na pressão, que é a própria pressão atmosférica normal, quando você está aqui acima, presente aqui na atmosfera, como nós todos vivemos. Então, eu vou considerar essa pressão inicial. A pressão final vai ser a pressão do gás submerso ali, devido à coluna de água acima dele, após a implosão, tá? Mas a pressão lá embaixo não seria essa daqui, 3,32 vezes 10 a sétima. Por quê? Porque isso é pressão devido apenas à coluna de água. Com a pressão
é uma grandeza escalar, eu preciso somar numericamente mesmo, sem pensar em vetores, nem complicar nada, com a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão final do gás vai ser a pressão hidrostática, mas a pressão que o gás já tinha. Então, eu preciso somar a pressão atmosférica a este resultado aqui, a pressão atmosférica a pressão hidrostática. Beleza. Só que, olha só, a pressão atmosférica é, aqui, ó, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Se eu passar, né, se eu quiser transformar esses caras aqui, manter a mesma potência de 10 ali, ó, à direita, eu tenho que multiplicar esse cara aqui por, dividir esse cara, desculpa, por 100. Por quê? Porque aqui, quando eu colocar o 10 à sétima, é como se eu estivesse multiplicando o número inteiro por 100. Eu não posso mudar o número. Então, se eu multiplico aqui por 100 para aparecer 10 à sétima, tenho que dividir aqui por 100 para não mudar o número, beleza? Então, eu vou converter esse PI para esse valor aqui, ó. Vou ignorar todos esses números aqui, porque eles vão ser desprezíveis. Então, é aproximadamente 1 dividido por 100, 0,01 vezes 10 à sétima, beleza? Então, eu multipliquei por 100 aqui, dividi por 100 aqui, então não mudei o número. Na hora que eu somar esses dois, vai dar 3,33 vezes 10 à sétima, beleza? Então, já sei a pressão final. A pressão inicial é aproximadamente 1 vezes 10 à quinta pascais. E a pressão final, 3,33 vezes 10 à sétima, né? Beleza. Ou Pascal, simplesmente, né? Bom, e agora? O cálculo da temperatura. Bom, agora sim a gente vai ter que utilizar a teoria dos gases ideais. Então, nós vamos considerar o gás atmosférico como sendo ideal. Beleza? Utilizando aqui a equação de Clapeyron e aquela relação que eu tinha falado da diabática, nós podemos fazer o seguinte: como o volume do gás não é algo que eu tenho controle, eu não sei quanto vale, nós temos que dar um jeito de eliminar ele. Como eu quero a temperatura, eu quero então eliminar o volume e colocar a temperatura. Então, eu vou pegar a equação de Clapeyron, isolar o volume, beleza? E jogar ali na nossa relação da adiabática. Como que fica? Então, fica pressão vezes onde tinha um volume, eu vou colocar nRT por P elevado a gama. E isso vai ter que ser uma constante, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que significa ser uma constante. Continuando, fazendo aqui uma espécie de distributiva, né? Todos esses números vão ficar elevado a gama. O P elevado a gama no denominador posso passar para cá, então fica P sobre P elevado a gama e tudo o resto elevado a gama. Note que N e R são constantes. Vamos passar para o outro lado. Note também que P dividido por P elevado a gama é o mesmo que P elevado a 1 menos gama. Beleza? Daqui a pouco eu falo mais sobre o gama. Do lado direito, dá uma olhadinha que N vezes R é uma constante. Uma constante dividido por uma constante continua sendo uma constante, né? Lembrando que R já é uma constante e N é o número de mols. Eu vou considerar que não houve variação do número de moles, na verdade, o número de mols, né? O plural de mol é mols, dentro do Titã, beleza? Então, isso daqui vai ser constante também. Então, note quantas coisas eu estou considerando aqui, tá? Ou seja, P elevado a 1 menos gama vezes T elevado a gama é uma constante numa transformação adiabática. Mas quanto vale gama? Bom, então vamos lá. Esses são os dados que eu tenho por enquanto. Eu preciso descobrir quanto vale gama, certo? Antes disso, vamos tentar entender melhor o que significa isso daqui. Se essa relação é uma constante, né? P elevado a 1 menos gama vezes T elevado a gama é uma constante, então uma pressão inicial aqui, uma temperatura inicial aqui nessa relação, quando eu multiplicar, seguindo essas regras, vai ser igual a esse mesmo valor na situação final. Tá? Entende o que quer dizer constante? Ou seja, aquele gás. Se eu pegar a pressão inicial dele lá em cima, lá na atmosfera, elevar a 1 menos gama e multiplicar pela temperatura lá na atmosfera, lá na superfície do mar, quando ele ia começar a submergir, elevar a gama, isso vai ter que ser o quê? A pressão final vezes 1 menos gama
vezes a temperatura final, que seria tudo lá embaixo, né? Tanto a pressão quanto a temperatura, e essa temperatura que eu quero é elevada a gama, tá? Então eu quero saber a temperatura do gás dentro, depois dessa compressão aqui abaixo. Então, tá, mas gama é CP por CV. Procurando na internet, eu achei aqui numa informação da Universidade Federal do Paraná, falando que o calor específico médio do ar, a pressão constante, é 1,0048 kJ por quilograma por grau Celsius. Beleza? E o calor específico a volume constante do ar é de 0,717 kJ por quilograma por grau Celsius. Aqui é por quilograma, beleza? Não é por mol. Porém, como nós estamos falando do mesmo gás, da mesma massa de gás, existe uma relação direta entre quilograma e mol para o nosso gás em estudo, beleza? Mostrando a forma que pode bater. Bom, beleza. E então eu posso fazer a divisão direta, tá? Independente da unidade de medida e independente de estar por quilograma, beleza? Então dá sim para fazer o cálculo ali do gama para o ar, um gama médio, dividindo esses dois números. Então, o CP por CV vai dar aproximadamente 1,4014, beleza? Bom, prosseguindo então. Agora eu tenho mais uma informação. O que está faltando? Eu tenho a pressão inicial e a pressão final. Eu tenho o gama. Falta a temperatura inicial. Mais uma estimativa, beleza? Então, ó, só retomando aqui quais são as nossas estimativas. A pressão final foi estimada. O gama, de certo modo, é uma estimativa. A gente não sabe a composição do gás lá dentro, tá? A temperatura inicial vai ser mais uma estimativa que eu vou fazer agora, e só para facilitar um pouquinho ali as contas, embora eu ia fazendo na calculadora, não faria muita diferença, poderia ter pesquisado na internet. Vou considerar que a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, tá? Mas eu preciso transformar isso em Kelvin, porque essa temperatura tem que estar na escala absoluta. Então eu vou somar 273,15. Como o 27 já é uma estimativa, eu vou aproximar a escala para 300, tá? Beleza? Então tá, mais uma estimativa, beleza? Bom, vamos juntar todas as informações agora na nossa equação. Então, vamos lá. P inicial, pressão inicial elevada a 1 menos gama, vezes a temperatura inicial elevada a 1 ao gama. Vai ficar isso daqui, né? P inicial elevada a 1 menos 1,4014, vezes temperatura inicial elevada a 1,4014. Do lado direito, a única coisa que muda é que no lugar da pressão inicial e temperatura inicial, eu tenho pressão final, que é lá no fundo, né, depois da implosão, e temperatura final depois da implosão. Bom, fazendo... Nossa, não era para ir de uma vez, não, mas tudo bem. Fazendo essa continha aqui, 1 menos esse número aqui vai dar menos 0,4014. Esse daqui eu não vou mudar. Do lado direito vai ficar igual ao lado esquerdo. Mas quando um número está elevado a um número negativo, eu posso jogar ele do numerador para o denominador. Então, eu vou obter isso daqui, ó. Temperatura inicial elevada a 1,4014 dividido por pressão inicial elevada a 0,4014, beleza? Do lado direito, só muda o subíndice. Agora eu posso substituir os dados. O lado esquerdo vai ficar 300 elevado a 1,4014, por que 300? Porque é a temperatura inicial, é a temperatura no início da submersão. Pressão inicial é a pressão atmosférica, que eu vou considerar um ATM, beleza? Temperatura final é o que a gente quer descobrir, depois da compressão, qual a temperatura que o gás dentro do submersível atingiu. E pressão final. A pressão final é aquela que a gente calculou, somou ali a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. 3,1317, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma simplificação, mesmo fazendo as contas na calculadora. Vou simplificar para utilizar menos números. Vou dividir aqui, ó, por 10 a quinta e aqui também. Posso, porque dos dois lados eu tenho multiplicação, dos dois lados está elevado à mesma potência. 10 a quinta
10 a sétima, se eu dividir os dois lados por 10 a quinta, aqui vai sobrar 1, não vai, então é como se eu tivesse somente esse número, e aqui vai sobrar 100, ou 10 ao quadrado, beleza? Então, 100 vezes 33, 333. Eu vou ter esse númerozinho aqui. Já fiz as contas na calculadora, 300 elevado a 1,4014, então vou utilizar uma calculadora científica, tá? Você pode utilizar no seu celular, seu celular também vai ter uma calculadora científica, o computador também. E também dá para fazer isso no Google, tá? Se você fizer essa operação aqui no Google, você consegue fazer esse cálculo aqui, beleza? A gente pode até fazer depois. Bom, aí aqui vai ficar 1,01325 elevado a 0,4014, a temperatura final eu quero, e o 333 elevado a 0,4014. Bom, fazendo as contas, de novo, na calculadora, esse número aqui dá praticamente 1. Tá? Então, eu vou considerar esse número igual a 1. E 333 elevado a esse número vai dar praticamente 10, 10,29. Multiplicando aqui em cruz, repare que eu estou colocando o símbolo de aproximado, tá? Na medida que eu vou fazendo substituições, esses valores não são exatos. Por isso que eu estou utilizando o aproximado. Então, multiplicando em cruz, lembrando que eu vou considerar esse número como sendo 1. Multiplicando 10 por 2.961 vai dar esse númerozão aqui, 30.468,69. Eu não vou colocar ele mais em notação científica, que a gente vai começando a ter uma noção, ó. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Se o TF está elevado a esse número, como que eu descubro esse cara do lado de cá? Né? Passa a potência para o outro lado, elevando a quê? A 1 sobre a potência. Vou jogar isso aqui na calculadora. E isso deu 1583,26 Kelvin. Lembrando que é aproximado. Todas essas casas aqui de precisão não faz tanto sentido. É uma estimativa. A gente arredonda no final. Bom, subtraindo 273,15, vai passar de Kelvin para Celsius, que é uma temperatura que a gente tem mais noção. Eu cheguei em praticamente 1.300 graus Celsius. 1.300 graus Celsius, tá? Então, se eu tivesse um gás que sofresse essa compressão rápida, um gás com uma composição parecida com a da atmosfera, ele atingiria uma temperatura de 1.310 graus Celsius, tá? Numa outra estimativa que eu fiz, sem pesquisar o calor específico, eu até anotei na luzinha ali, vocês não estão vendo, eu cheguei em 1.327 graus Celsius, tá? Considerei ali várias casas decimais, até para poder fazer uma comparação melhor entre estimativas diferentes, tá? Várias casinhas decimais, considerando que eu tinha respondido escrito em notação científica, né? Então, é um valor assim que eu, por vias diferentes, cheguei em valores parecidos, tá? Esse valor é um valor muito alto, tá? Você deve ter uma noção. Eu tenho uma tabela que eu não sei se vocês vão enxergar, então eu vou selecionar um trechinho dela, que apresenta aqui a temperatura de fusão de diversos materiais, de diversos metais, tá? Todas as temperaturas estão em graus Celsius. Olha que curioso. O alumínio se funde, aqui a temperatura de fusão, a 660 graus Celsius. A prata a 961. O cobre a 1064. Perdão, a 1084. E o ouro a 1064 graus Celsius, aproximadamente. Tá? Aí a gente tem mais alguns, né? Vai até o cobalto, o titânio ali. Ou seja, dá para fundir muita coisa. E também dá para fazer muita coisa lá dentro pegar fogo. Por isso que vocês viram várias animações, né? Animações, simulações, mostrando o Titã comprimindo, né? Sofrendo uma implosão, e depois você vê uma chama, né? Um fogo e uma explosão. Né? Porque nessa compressão há um aquecimento muito grande, tá? E aí, esse aquecimento, sei lá, muitas coisas podem acontecer, dentre elas a queima de algumas coisas ali dentro, a liberação de energia e, enfim, uma explosão, tá? Tudo isso tem que ser muito rápido, tá? É muito rápido, né? Por isso, inclusive, eu considerei uma coisa adiabática, numa transformação adiabática. Adiabático significa que não há troca de calor, tá? Então, um evento adiabático é um evento tão rápido que não dá tempo do calor fluir da fonte quente para a fonte fria, beleza? E aqui eu coloquei mais 3 pontos de fusão de 3 ligas, né? Ferro fundido, eu não sei o que é, latão, cobre e zinco.
e o bronze é cobre e estanho, tá? Então, são duas ligas aí também razoavelmente comuns no nosso dia a dia, que também se fundiriam nessa temperatura, beleza? Bom, foi um vídeo meio de curiosidade, um pouco extenso, com contas, né, com informações. Espero que pessoas que não sejam do ensino médio, que não tenham esse conhecimento, tenham gostado também, até para saber o valor. E mais uma vez, repito, é voltado para o ensino médio. Não faça mau uso dessas conclusões, tá bom? Não sou engenheiro náutico ou qualquer coisa da área, não sei nem qual o nome desse profissional, beleza? Tranquilo? E é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!